Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina do dia, minha rotina de quarta-feira. E como que vocês estão, pessoal? Eu espero muito que vocês estejam bem, porque aqui, graças a Deus, todos nós estamos muito bem. Friozinho já chegou, gente. Olha lá para vocês verem, como vocês podem ver lá atrás, ó, neblina já abaixou um pouquinho, estava bem mais alta mais cedo. Mas ainda tá ali, ela demora um pouquinho mesmo para sumir, ó, o sol. Não sei se vai dar para ver agora, mas o sol já tá surgindo aqui e mesmo assim a neblina ainda continua alta. Do outro lado aqui também ainda tá alta. O pessoal nem veio trabalhar ainda, porque o pessoal que tá plantando batatas nem veio trabalhar ainda, porque nem adianta, né? Eles virem agora com neblina, não tem como fazer muita coisa, mas eles já devem estar por chegar aí. E agora meu irmão também tá por aqui de novo. Ele tá colhendo milho, só que não é aqui perto de casa, é mais ou menos perto, é o perto do Mineiro, né? É ali na frente. É aqui por perto, mas não exatamente aqui, né? Em volta de casa, onde o pessoal tá plantando batata, onde tem o trigo. Mas ele tá por aqui, por perto. Mas então é isso, pessoal. Vim aqui, né, para variar, para soltar o Sandro aqui, meu galo, dar uma olhada nas galinhas, né? Ver o que a gente faz todos os dias, né? Contar as galinhas, olhar as galinhas, eu conto elas cedo e conto à tarde. Não é contar, gente, eu não fico contando uma, duas, não, eu não fico contando assim, não. Eu conheço as galinhas, aqui minhas galinhas têm nome, vocês sabem, né? Minhas galinhas aqui têm nome, então eu conheço cada uma delas. Então só de eu bater o olho eu percebo se tá faltando uma. Como eu não tenho muitas galinhas, então, e eu conheço elas por nome, então é fácil. É só eu bater o olho que eu percebo se está faltando algum franguinho, se está faltando alguma galinha. Olha as galinhas que estão chocando também, para ver se não sofreu nenhum ataque, né? Os galos que tem, enfim. Então eu vou soltar o Sandro aqui, gente, e já vou lhe dando sequência, né? Nos trabalhos domésticos que já se iniciaram bem cedo. E só começou, né? Claro que ainda tem muita coisa para fazer. Ó, tem até angola presa aqui dentro, ó, e elas conseguem sair. Elas não saem por causa dele. As galinhas também não saem por causa dele, porque elas conseguem sair se elas quiserem. E hoje eu acordei um pouquinho ainda mais cedo do que eu costumo acordar os outros dias, né? Meu marido precisou ir na cidade, resolver algumas coisas, então eu acordei um pouquinho mais cedo ainda para poder arrumar café para ele, né? Para ele poder ir. Então tá só eu e as crianças de Deus por enquanto, por aqui. Mas já o pessoal chega também, né? E aí ele também é rápido, porque ele ainda vai trabalhar hoje. Então ele é rápido, é coisa rápida. A cidade é aqui pertinho. Mas então é isso, gente. E os planos do dia, deixa só eu fechar de novo aqui, gente, porque não pode deixar as portãozinhas abertas. Porque tem uma galinha chocando aqui. E se deixar aberto, é perigoso os predadores atacarem ela, né? Deixa eu fechar direitinho aqui. E aí, gente, deixa eu ir ali ver as galinhas que estão chocas e já contar pra vocês quais são os planos do dia. O sol tá batendo no meu rosto, eu não tô vendo mais nada, gente. Não tô vendo se tá filmando. Tá filmando. Então, gente, os planos de hoje... Olha que belezinha minhas angolinhas. Tô querendo fazer um pão hoje, gente. Um pão no estilo pão de hot dog. Aquele pãozinho compridinho, que a gente consegue colocar ali a salsicha, molho e o que quiser colocar no pão. Então, eu tô com vontade de fazer esse pão hoje, gente. Ontem à tarde, à noite, com aquele friozinho, deu uma vontade de comer um cachorro quente. E aí eu falei, amanhã eu vou fazer o pão, já aproveito, já gravo, que é dia de eu gravar, e já mata a minha vontade de comer o cachorro quente também. Por causa desse friozinho, né, dá vontade de comer essas coisas. Então, por isso que é bom, né, a gente ir lá e fazer, não precisa ir lá na cidade comprar. Tem os ingredientes, né, que a gente precisa em casa, a gente mesmo pode estar fazendo. É muito simplesinho, vai pouquíssimos ingredientes. Para enrolar, na minha opinião, é o pão mais fácil de enrolar, o modelo mais fácil de enrolar. Então, não tem desculpa para não fazer. Se não tiver como ir na cidade comprar, né? Tão fácil, tão simples, o acesso, tudo em ordem por aqui também. Então, vamos lá. E é isso, gente. Vou gravando aqui meu dia para vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, já no comecinho do vídeo, deixa um like aí para mim, curte o vídeo, deixa um comentário, uma sugestão, se puder compartilhar. A gente agradece bastante.
bora lá então para mais um vídeo aqui na roça. E olha ali, gente, para vocês verem. Minhas angolinhas, elas já estão bem mais acostumadas agora, não estão tão ariscas. Quando a gente vai chegando perto assim, elas não saem voando, e elas voam bem alto, então elas voam bem longe da gente assim, porque eu acho que lá onde elas moravam, elas não tinham assim muito costume com pessoas não. Porque quando elas chegaram aqui, elas eram muito ariscas, mas agora elas já estão mais calminhas. Quando eu vou tratar assim, cai milho assim perto do meu pé, elas vêm comer. Antes eu tinha que jogar o milho longe para elas, porque elas não chegavam perto de mim. Agora eu jogo perto, elas vêm pertinho. Eu gosto de olhar eles bem pertinho. E agora elas estão mais assim. E, gente, lembra que eu tinha comentado também com vocês no vídeo, né? Que a gente ia buscar lá uma angolinha adulta também para trazer. Porque a que a gente tinha trazido aqui, as que a gente tinha trazido, eram angolinhas, vamos dizer assim, adolescentes, né? Eram novinhas ainda. Que é aquelas ali, ó, mais novinhas, ó. Que supostamente eram 2 machos e 2 fêmeas. E depois a gente foi lá e buscou essa daqui, ó. Que é uma angola adulta já, para fazer companhia ali pro Roberto, né? Que é o nosso angola macho adulto. E, gente, o nome dela é Rosana. Batizamos ela de Rosana. E as 4 angolinhas, gente, ali só tem 3. Agora que eu vi que tem uma lá que tá fechada lá ainda. Mas já vou soltar ela lá. Então, gente, vou voltando ali para casa e vou conversando com vocês para poder dar início ali aos trabalhos. Também o Elias está ali vendo desenhinho, então para mim ficar lá junto com ele. Mas então, gente, falando sobre as angolinhas lá, ó, lembra que eu tinha falado para vocês aí, para vocês me ajudarem a escolher nome para as angolinhas? Porque aqui é assim, gente, minhas galinhas têm nome, os cachorros têm nome, as vacas têm nome, aqui para tudo a gente dá nome. Então, uma amiga e seguidora aqui do canal já deu nome para uma, que foi o nome de Vitória. Ela até comentou aqui, ela falou que esse é um nome que se dá para algo assim, né, que a gente almejou muito e a gente conseguiu. Não tem coisa mais bonita do que uma vitória, a gente tem uma vitória. Então, uma das angolinhas ali, ó, que é aquela menorzinha, que eu tenho certeza que é fêmea já, é a Vitória. E como ele disse que são 2 machos e 2 fêmeas, se realmente for assim, então já temos uma Vitória. E eu mesma coloquei o nome num macho de Antônio, gente. Sim, eu coloquei Antônio porque, para quem não sabe, gente, Antônio é o nome do meu pai que faleceu. Então, assim, não sei, eu senti, sabe, eu senti de colocar esse nome nele, na angolinha macho, né, para poder eu estar sempre lembrando, né, desse nome, sempre estar chamando esse nome aí, porque esse nome representa muito mesmo para mim, gente. Então, assim, eu coloquei na angolinha porque é algo que eu queria tanto ter aqui, né? Então, nada mais justo do que eu colocar o nome de Vitória, que é o que essa seguidora e amiga colocou, e o nome do meu querido pai, que é Antônio. E ainda tem mais 2 angolinhas sem nome, gente, que é um machinho e uma fêmea. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. E olha aí, pessoal, não poderia deixar de mostrar para vocês, né, esse dia lindo, esse amanhecer maravilhoso, o barulho desses pássaros cantando, gente. Nossa, isso para mim é oxigênio, gente, é oxigênio que eu preciso respirar. Olha só essa calmaria. Que dia mais lindo que Deus nos preparou. E ainda tem um pouquinho de neblina lá no fundinho, ó. Mesmo com o sol. Eu acho até que eu vou aproveitar esse solzinho, gente, e vou trazer o Elias aqui fora. E vou andar um pouquinho com ele aqui, antes do pessoal chegar.
Hora de lavar as louças do café, pessoal. Vou só lavar as loucinhas do café aqui. E já vou preparar os ingredientes para fazer o pão. Não sei se vocês vão me ouvir aí, porque eles estão ligando ali os trator, caminhão, para começar a trabalhar. E aí eu não sei se vão conseguir me ouvir. E eu não tô conseguindo falar muito alto. Eu tô sem microfone, gente. Tô sem microfone aqui. Na roupa eu tenho microfone, só que eu esqueço de usar, sabe? Eu esqueço de conectar ele. Mas eu vou passar a usar, que é bom, né? E a gente consegue conversar assim de longe. Não precisa gritar. Então, um pouquinho a louça. Meu irmão acabou de passar por aqui. Ele veio aqui rapidinho, só. Eles vieram num carro trazer um rapaz que vai trabalhar aqui. E ele foi lá para o outro lugar onde ele vai trabalhar. O irmão tá colhendo milho. Gente, às vezes tem vídeo aí que vocês veem eu de luva, tem que ficar olhando que às vezes eles chamam, né? Às vezes eu tô de luva, às vezes não. Eu tenho alergia, gente, a detergente. Só que é uma coisa que eu não sabia, gente, uma curiosidade que eu não sabia. Não sei se alguém aí já sabia disso, me conta. Que eu tenho ansiedade. Às vezes, me dá umas crises de ansiedade. Então, quando eu tenho essas crises de ansiedade, eu tenho essa alergia. Quando não dá, eu não tenho. Eu não sabia disso, gente. Eu não entendia. Eu nunca tive problema de alergia com detergente. E, de repente, eu comecei a desenvolver essa alergia. E aí, eu comecei a usar luva, né? E aí, eu cheguei a me acostumar com a luva e tudo, e estava usando diretão. Aí teve um dia que eu peguei e não usei a luva, não sei se eu esqueci, não lembro, eu não usei a luva. E não me deu alergia. Aí eu fiquei um tempão sem usar a luva. Vocês devem até ter visto aí nos vídeos, eu estava lavando louça sem usar a luva e não estava tendo alergia. E aí, uns tempos pra cá, começou a dar alergia de novo. Então, e aí, por coincidência, eu vi um vídeo de um médico falando na internet que a ansiedade causa alergia, não só de detergente, mas pode ser de qualquer coisa. E não direto, mas assim, quando a gente tem a crise, né, de ansiedade, acaba desenvolvendo essa alergia, que no meu caso foi a alergia do detergente, sabão, qualquer coisa assim que fuma, me dá alergia. E mas por que ansiedade? Muita gente não necessariamente precisa de um motivo para ter ansiedade. No meu caso, é ansiedade mesmo, gente, dos afazeres domésticos, as demandas do dia a dia de uma mãe, né? Quem é mãe aí sabe que mesmo a gente não trabalhando fora, a gente trabalha bastante dentro de casa. Então, as demandas do dia mesmo, né? Que às vezes acaba gerando ansiedade na gente. Então, acontece essas coisas, né? Mas é isso, gente. Mas a gente tenta controlar, né? Manter. Porque eu não tomo nenhum remédio, nada. Eu só vou pela oração e pela calmaria mesmo, gente. Tenta controlar. Porque para não precisar de remédio. Porque eu sou uma negação de remédio, gente. Não gosto de tomar remédio. Pra mim, tomar remédio só se eu estiver muito necessitada mesmo, com dor, alguma coisa, mas do contrário, eu não gosto de tomar remédio, gente. Tomara que vocês conseguiram ouvir aí. E agora, gente, eu vou começar aqui a fazer o pãozinho de hot dog. Vou começar aqui fazendo uma esponja, gente, para esse pãozinho, para ele ficar bem assim, bem fofinho e ter um crescimento melhor. Então, para fazer essa esponja, eu vou colocar aqui 250 ml de leite, muito, mas muito morninho, gente. Esse leite é o leite que eu fervi cedo e ele tava até quente demais ainda.
E aí eu dei uma esfriadinha nele, para ficar bem morninho mesmo, bem temperatura de bebê mesmo, para não estragar o fermento. E vou colocar aqui, ó, esse fermentinho que vocês já estão acostumados, né, a ver usando aí. É equivalente a 10 gramas de fermento biológico. Vou dar uma hidratada nele aqui. Eu vou fazer esse pão aqui mesmo, na vasilha, que eu vou fazer o pão depois mesmo. Ele está aqui, agarrava minha perna, né, Elias? Laura tá dormindo ainda, o marido ainda não chegou. O pessoal já saiu para trabalhar. Então, por cá no processo do pão, eu vou começar a fazer já cedo, né? Pra adiantar, porque além de usar esse pão para hot dog, que eu vou fazer só à noite o hot dog, esse pão serve para comer também, gente, normalmente, né, que é como para tomar café, para comer com manteiga ou qualquer outra coisa que queira colocar. Então já vou fazer uma quantidade maior pra gente até tomar um cafezinho também, porque ele não fica nem doce, nem para doce, nem para sal, muito para salgado, né? Então é um pãozinho versátil aí. E agora, gente, eu vou colocar aqui uma colherzinha de açúcar. Vou colocar aqui 4 colherzinhas de açúcar, não precisa ser muito cheio, porque vai sal aqui também. Então, ele não pode puxar nem para um lado nem para o outro. Nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Eu vou misturar aqui, gente, e vou parar de gravar para não ficar esse barulho na cabeça de vocês aí. Aí é já que eu volto. Prontinho, gente, acabou o barulheiro, ó. Misturei tudo aqui, ó, o fermento, o açúcar e 200 ml de leite levemente morno. Agora, gente, eu vou cobrir aqui e vou levar pro cantinho mais quentinho que eu tiver por aqui. Ou talvez eu até coloque em cima do murinho ali no sol mesmo para poder agilizar o processo. E aí, gente, acabei de colocar aqui uma... Tá escuro aqui, gente, deixa eu ficar ao contrário aqui. Aí, acabei de colocar aqui, ó, uma máquina de tapete para bater. Lavando os tapetes hoje não vou lavar roupa. E aí, gente, como eu tava dizendo, a minha esponja ela tá demorando um pouquinho para crescer, ela precisa crescer pelo menos um pouquinho. E tá demorando muito. Eu ainda coloquei lá fora no sol para poder agilizar o processo, mas mesmo assim ela tá demorando um pouquinho. Eu acredito que seja por causa do ar frio que tá. Tá até um ventinho lá fora, então eu tirei lá de fora e coloquei agora aqui dentro do forno, que é onde eu costumo colocar, que rapidinho a massa cresce ou a esponja desenvolve. Então, acabei de colocar ali no forno e agora eu vou aguardar mais um pouquinho pra ver, gente, se dá sinais, porque eu até peguei o saquinho lá de dor pra ver se o fermento não estava vencido, porque às vezes pode acontecer, né? Se o fermento estiver vencido, ele não cresce mesmo. Mas não tava, gente, o fermento não tava vencido e o leite também não tava quente o suficiente. Eu sempre me certifico muito disso pra não perder o fermento, então é só questão do tempo mesmo que não tá favorecendo muito. Vai demorar um pouquinho mais o processo aí do pão. E aí, mas ali no forno é rapidinho. Sempre que eu coloco o pão pra crescer, ele é rapidinho. Eu dou uma leve pré-aquecida no forno, desligo. E aí eu deixo ele lá rapidinho, tá pronto. E aí eu vou só aguardar a esponja dar uma crescidinha, seja ali, eu já vou continuar o pão. Porque essa esponja que eu fiz, eu não coloquei o trigo, né? Porque tem gente que vai fazer esponja e coloca um pouquinho de trigo. Então, como ele fica mais grosso, cresce um pouquinho mais rápido. Mas o meu fica muito líquido. Então, talvez seja isso também, né? Porque eu fiz a esponja só com leite, açúcar e um fermento. Então, talvez seja por isso também que tá demorando um pouquinho mais para crescer, ou talvez nem cresça. Mas aí, vamos lá, vamos arriscar a fazer assim, mesmo com o tempo meio friozinho, né? Tomara que dê certo. Se não der certo, a gente compartilha também para que vocês vejam que tem receitas que dá certo, tem receitas que às vezes não dá certo. Olha aí, gente, nossa esponja já ficou pronta, ó. Como eu imaginava, ela não cresceu mesmo, aquilo tudo aqui, porque eu não coloquei farinha de trigo aqui, e ela tava muito líquida. Então, por causa disso, ela não ia crescer muito mesmo. Então, agora,
Vamos dar sequência aqui na nossa massa. Agora eu vou colocar aqui um ovo. Dar uma misturada aqui para agilizar o processo. Colocar aqui um ovo. Colocar também 3 colheres de manteiga. Só, gente, que o ideal é tirar essa manteiga aqui da geladeira uns minutinhos antes. Ou se quiser até dar uma derretida nela e esfriar ela depois, dá certo também. O melhor é que ela esteja em temperatura ambiente. Só que eu esqueci, gente, de fazer esse processo. Então, eu vou colocar ela assim mesmo. Tirei da geladeira faz uns 2 minutinhos só. Pouco tempo, deveria ser mais, mas vamos lá, né, gente? Vamos arriscar. Tomara que dê certo, viu? Eu sempre faço isso. Só que hoje, como eu esqueci, então eu vou arriscar fazer assim. E rezar para que dê certo. E agora vamos começar a colocar aqui a farinha de trigo. A farinha de trigo são aproximadamente 500 gramas. Só que a gente pode usar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, vamos adicionando aos pouquinhos aqui. Até dar aquele ponto ali da gente colocar as mãos para poder sovar. E aí, gente, ó, agora que eu adicionei aqui um pouquinho de farinha de trigo, eu vou colocar o sal. É bom colocar o sal aqui nesse processo, que já tem um pouquinho de farinha de trigo, para poder o sal não entrar em contato, né, com o fermento e acabar estragando a massa. Então, eu vou colocar aqui no olhômetro mesmo, uma pitadinha, para dar um contraste aqui com o açúcar. E aí, agora é só dar continuidade aqui, colocando a farinha de trigo até dar o ponto de sol. Tonight, I opened up my eyes. Tonight, I'm wide awake and I'm breaking in two. I can't make it. So will you save my life? Tonight, I'm talking in my sleep, and I'm tired of feeling like a secret I can keep. I'm letting it go, I say it. Massinha pronta aqui já, pessoal, cresceu bastante, graças a Deus deu certo, ó. Foi só questão do tempo mesmo, que demorou um pouquinho para crescer, mas o importante é que cresceu. E agora eu já vou modelar aqui os pãezinhos para crescer novamente, para mais tarde colocar para assar. E aí, gente, como eu falei para vocês, eu acho que esse modelinho de pão é o mais simples que tem, o mais facinho de fazer. Eu vou pegar aqui uma quantidadezinha aqui, ó. O modelinho que eu mais gosto de fazer é esse e o de bolear. Tô aqui com um pouquinho de farinha aqui, eu vou passar, porque essa massa ela tá bem fofinha, bem levinha, então talvez, ó, ela possa grudar um pouquinho no rolo, que eu vou usar o rolo também. Então eu vou passar um pouquinho de trigo aqui, pra não ficar grudando. Só passar o rolo assim, dá uma leve abridinha aqui, ó,
E é só enrolar. É só como que é simples. Deixar ele mais compridinho, né? Porque como vai fazer hot dog, então ele tem que ficar um pouquinho mais compridinho, assim, por causa da salsicha. Se quiser colocar a salsicha inteira, no caso, né? E aí é isso, ó. Tá prontinho. Aí eu vou colocar aqui, ó, nessa forminha de pizza mesmo. Aí eu vou colocando um do ladinho do outro aqui. Tonight, 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 I'm wide awake and I'm breaking in two. I can't make it. So will you save my life tonight? Pãezinhos modelados por aqui, pessoal. Olha só como que eles ficaram, ó. Tentei fazer eles todos do mesmo tamanho, padronizadinho, mas é difícil, né? A gente não consegue fazer igualzinho, tudo do mesmo tamaninho, ó. Aí ficaram assim, mas ficaram bonitinhos, né? Ficaram grandinhos, compridinhos. Ficaram assim. Agora eu vou colocar eles para crescer de novo ali no forno, que agora vai ser o último crescimento. E aí depois que eles crescerem, eu já vou levar eles para assar no forninho elétrico. Pãezinhos crescidíssimos por aqui, pessoal, olha só. Coloquei até ele de comprido assim, ó. Porque esse daqui da ponta cresceu tanto, gente, que eu tava com medo dele pegar nas beirinhas ali, ó. Porque ele ainda vai crescer mais um pouco na medida que ele for assando. Então, para que isso não aconteça, eu coloquei ele assim de comprido. Porque cresceu bastante, gente, graças a Deus. Eu tava com medão de não crescer, mas deu muito certo, porque o sol resolveu esquentar bastante agora. E também eu tô fazendo almoço já, então... a quentura ali, né, da boca do fogão, do gás, aqueceu, né, o forno e aí ajudou ele a crescer mais rápido. Olha só, cresceu bastante. E agora ele vai crescer mais um pouco ainda, vai ficar muito lindo. Pãezinhos assadíssimos por aqui, pessoal, olha só como que eles ficaram, ó. Ficaram bem gordinhos, bem douradinhos, ó. Esse da ponta aqui foi o que ficou mais gordão. Já faz tempinho já que ele assou, já tá até frio já. Mas ainda não é hora do café. A hora que a gente for tomar café eu mostro pra vocês. Tiro um aqui e mostro pra vocês. E mais tarde que eu for fazer o hot dog também eu mostro pra vocês. Mas eu vou deixar ele aqui mesmo por enquanto. Porque a gente não vai usar eles agora não. Ó, esse daqui, ó, ele até encostou aqui, ó. Que ele cresceu tanto que ele acabou encostando aqui, ó. E aí ficou meio úmido essa parte aqui. Mas foi só ele, do fundo lá não encostou. E olha que eu ainda tentei deixar ele mais pro fundo possível para não encostar em nada. Não deixei assim, ó, de comprido. Mas mesmo assim ele cresceu tanto que acabou encostando. Mas daí é só um pedacinho, foi só esse, não dá nada não. Ó, bem maciozinho. Gente, olha aqui pra vocês verem como que tá linda a minha flor de maio, gente. Olha, cheinha de botão, não vejo a hora dela abrir tudo e enfeitar aqui minha área. Ela teve, gente, pela hora da morte, ela tava quase morrendo já, ela tava um talinho de nada. Mas aí tem uma tia minha que vamos dizer assim, que ela é expert em flores assim. E ela levou pra casa dela e ela me devolveu desse jeito aqui, ó. Linda desse jeito, brilhosa. E agora eu tô fazendo de tudo pra cuidar, pra manter a beleza dela. Porque quase que eu perdi ela e eu só tenho ela, gente. Dessa daqui eu só tenho ela. E essa tia minha, nossa, fez essa gentileza pra mim de cuidar. E olha só, me devolveu toda linda assim. Então agora eu vou cuidar muito bem dela. Já tomamos café por aqui, pessoal, ó.
Vou mostrar pra vocês como que ele fica por dentro, ó. Pensa no pãozinho macio, gente. Hot dog ou não, de qualquer forma ele é bom, ó. Esse daqui eu tirei um pedaço pra dar pras crianças e deixei essa metade aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso, olha essa maciez, olha. Muito macio, gente. Eu comi o meu com requeijão, o marido comeu dele com maionese. E dá pra colocar uma manteiguinha aqui, eu comi ele só assim. Só assim mesmo ele já fica bom, ó. Muito macio. Fazer a esponja ajuda bastante na maciez dele também. Ficou assim, ó. Aí esse restante aqui mais tarde eu vou fazer hot dog. E agora, pessoal, adivinha aonde que eu estou indo? Fazer o quê? Pela minha cestinha aqui, você já deve imaginar o que eu vou fazer. Vou ali procurar um ninho. Meu marido disse que achou ali. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês, gente. Os ninhos que não estão no galinheiro, tem que recolher o ovo, não tem como deixar. Porque é deixar e o bicho atacar. Não tem jeito. E não sei se vocês vão lembrar aí, mas há uns vídeos atrás eu mostrei pra vocês, né, um ninho que ele encontrou ali perto da casinha velha. E a gente tava na dúvida se deixava, se não se recolhia. Falamos, não, vamos tentar mais uma vez? Eu vou passar por aqui. Vamos tentar mais uma vez? Vamos deixar. Quem sabe dá certo. Ah, não deu outra, gente. No dia seguinte o bicho atacou e atacou até a galinha. Só não comeu a galinha. Graças a Deus não comeu a galinha. Mas acabou com o ninho dela. E chegou a arrancar até umas penas dela, mas ela é uma galinha muito esperta. Ela só não é muito inteligente no quesito botar no lugar certo. Mas assim, ela é muito esperta. Várias vezes o ninho dela foi atacado. E ela conseguiu se safar. Tô passando por baixo da cerca aqui, gente. Não precisa abrir a porteira ali, porque abrir essas porteirinhas aqui, gente, é um verdadeiro ó. E aí ela tá aí de novo. Com certeza já arrumou algum outro ninho aí pra botar. Deve estar botando por aí. Mas não é ela que tá botando aqui não, porque essa galinha, que é a Josi, ela bota ovo azul. E o ovo que meu marido disse que encontrou aqui é branco. Mas eu já imagino que galinha que seja também. Ele falou que estava bem perto aqui da porteira de madeira, que era só abrir a porteira e já via. Tá muito fácil das vacas pisar em cima, porque as vacas ficam muito aqui. Então deve estar por aqui. Toma cuidado para não pisar em cima também. Tomar cuidado com o bicho também, gente, porque eu tô de chinelo aqui. Não coloquei sapato fechado, porque como eu imaginei que ia ser rápido, né? E aqui não tem tanto mato. Mas é sempre bom a gente tá ligado, né? Tá esperto. Achei aqui, ó. Quase pisei em cima mesmo, gente. Tá bem escondidinho. Ó. Não dá pra ver, né? Tá bem escondidinho, ó. Por pouco eu não pisei em cima, ó. Ó, que ninho bonito, que ovos bonitos, ó. Lugarzinho bem escondidinho. Porém, é deixar aqui e os bichos atacar. Ó, beleza. Opa, bati a mão no celular aqui. Vou colocar aqui na cestinha, ó. Ó, com certeza é ovo gêmeo. Então eu imaginei que era essa galinha. Essa galinha aqui, ela chama Neuza. Ó, eu sei que é dela porque ela tava botando lá no galinheiro, só que eu não sei por que ela parou. Acho que é porque tem galinha chocando no lugar que ela tava botando. E daí ela parou de botar lá e veio botar em outro lugar. E é só ela que bota ovo gêmeo aqui. Então eu já imaginei que era dela, ó. 2 ovos gêmeos aqui, ó. E eu não vou deixar nenhum, gente, porque é deixar e perder. Não adianta deixar. Talvez ela continue botando aqui, talvez não. Em todo caso, eu vou ficar de olho, né? Amanhã eu venho aqui ver se ela continua botando. Se ela parar, fazer o quê? Ela vai parar e vai arrumar outro lugar. Talvez ela até volte a botar lá no galinheiro. E à tarde já vem caindo por aqui. Agora deve ser umas 4h30 da tarde, mais ou menos, ó.
sol tá bem alto ainda. O pessoal segue firme ali no plantio. Só que ainda não estão plantando. Eles ainda estão preparando a terra, ó. Eles fizeram esse carreador aqui no meio do trigo. E lá para trás do morro ali é onde eles estão, que eles vão plantar, né, a batata. Por enquanto eles ainda estão preparando. Eles preparam muito bem, porque já faz dia que eles estão preparando. Passa um trator com uma coisa, passa um trator com outra coisa, para poder ficar bem preparadinha a terra, né? Ó, eles passaram esse daqui, eu acho que é uma grade, né? Esse daqui eles passaram, esse daqui a grade. Depois eles passaram aquele outro ali que eu não sei o nome. Eu acho que é um tipo de grade também, só que tem alguma coisa aqui atrás que não serve para alguma coisa que eu não sei o que também, gente. Eu não sei explicar essas coisas. Meu irmão com certeza saberia explicar tudo isso aqui. Vou ver se meu irmão grava um vídeo um dia. Ele é muito vergonhoso também. Gostaria muito de gravar com ele assim, mas ele é muito vergonhoso. Ele já apareceu em vídeos meus aqui, mas ele trabalha muito também, né? Ele é muita correria, então nem sempre ele consegue parar para conversar um pouquinho assim, né? Gravar vídeo, essas coisas. Mas aí, quem sabe um dia ele explica tudo, para que serve essas coisas aqui, que até eu gostaria de saber, viu? E nesse momento agora eles estão passando uma outra coisa lá, que também não sei o nome, gente. Ó, e tem mais aquela ali, ó. Também, ó. Que eles já passaram lá também, ó. Isso aqui é o guincho, né? Então, é isso, gente. E olha aí minha batata doce, como que tá bonita, ó. Eu não sabia, gente, quando é que tinha batata doce. Quando é que o pé dava, né, a batata doce. E aí meu sogro disse que é quando dá flor. Quando começar a dar flor, é sinal que já tem batata. Tonight, I opened up my eyes. Tonight